Graça e paz para você. É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração de fundação do centenário da Arquidiocese e do cinquentenário do mês da Bíblia. Sou irmã Romy Alt. É uma alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte e da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa Arquidiocese. Estamos iniciando o programa Leitura Orante da Palavra de Deus. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-se no exercício da leitura orante. Lembre-se que os nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras e sempre terá como tema o Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco Silvana Godinho, Terezinha de Jesus Oliveira e Mariana Angélica Fernandes, que cursaram o Bíblia em Comunidade no Serviço de Animação Bíblica. Vamos dar a você um tempo para pegar a sua Bíblia, abri-la no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 17 a 30. E convido a Silvana para conduzir nossa oração com o Evangelho de Marcos. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com você para a nossa leitura orante. Iniciamos este momento de oração com a invocação da Santíssima Trindade e com a oração ao Espírito Santo, para que Ele nos ilumine e nos guie nesta experiência de Deus por meio de sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A leitura orante é um dos melhores métodos que a Igreja tem para conhecer, aprofundar e viver a Palavra de Deus. A leitura orante nos ajuda a conhecer o texto, a gostar dele, a refletir sobre ele e deixar que o Senhor nos fale por este meio. Mas para isso, é preciso ter contato com o texto bíblico, através da leitura em 5 passos. É a leitura do texto, meditação, a contemplação, oração e ação. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. A nossa oração de hoje será conduzida pelo Evangelho segundo a comunidade de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. Vou repetir. Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e serviu de base para Mateus e Lucas. Marcos apresenta o seu evangelho em 2 grandes partes. Quem é Jesus é o assunto da primeira parte. Quem é o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula de Jesus, é o assunto da segunda parte. Teologicamente, o Evangelho de Marcos quer mostrar que Jesus Cristo é o Messias esperado e prometido.
Mas o seu messianismo não é triunfalista, é o messianismo do crucificado, do servo sofredor. O texto de nossa leitura orante encontra-se na segunda parte do Evangelho. Quem são os verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus? O texto encontra-se em Marcos, capítulo 10, 17 a 30, e narra o encontro de Jesus com alguém que quer saber como alcançar a vida eterna. Esta passagem está entre duas narrativas. A primeira narra o encontro de Jesus com um grupo de fariseus e, para provocá-lo, questiona-o sobre a lei do divórcio. O texto seguinte narra o terceiro anúncio da paixão. Vamos então ao primeiro passo da nossa leitura orante. Leitura. O que o texto diz? Este é o momento da leitura do Evangelho, com atenção e sem pressa. Observe o que está acontecendo, os lugares, as pessoas, os diálogos, os assuntos, sem querer logo interpretar o texto ou dele tirar uma mensagem. Preste atenção no que o texto tem a dizer. É só ler e entender para responder o que o texto diz. A Terezinha vai fazer a leitura para nós, enquanto você acompanha o texto em sua Bíblia. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Marcos. Jesus saiu caminhando, quando veio alguém correndo. Caiu de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Conheces os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele então respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o com amor, lhe disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com estas palavras. E Jesus tornou a falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora durante esta vida. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Após a leitura, já podemos chegar a uma síntese do texto e assim responder a pergunta do primeiro passo. O que o texto diz?
A Mariana irá partilhar conosco a sua síntese. O texto diz que alguém interpela Jesus sobre como herdar a vida eterna. E Jesus responde, remetendo aos mandamentos da Torá, citando os mandamentos, e o convida a segui-lo, esclarecendo as condições e exigências de seu seguimento. O moço então se retira, sem aceitar a proposta de Jesus. Com os discípulos, mais tarde, Jesus responde à interpelação de Pedro sobre as recompensas que aqueles que o seguirem receberão. Bem, depois da leitura e da síntese do texto, e conhecendo o que o texto diz, podemos passar para o segundo passo. Meditação. O que o texto diz para mim? Neste segundo passo, você entra em diálogo com o texto, deixando-se tocar pela palavra, para que o sentido se atualize e penetre a sua vida. É o momento de trazer a palavra lida para dentro de você, entrando na cena, observando onde Jesus se encontra, suas ações, seus gestos, o seu modo de olhar. Observe também a presença de outras pessoas ou personagens a quem Jesus se dirige e os ensinamentos que ele faz. Permita que sua vida se misture com a palavra e escute, por meio dela, o que o Senhor quer lhe dizer. Estas observações permitem perceber os significados nas entrelinhas do texto e que ajudarão na meditação. Então, poderemos responder à pergunta: o que o texto diz a mim, à minha comunidade e ao meu tempo histórico? No texto que estamos meditando, Jesus continua ensinando sobre sua identidade, apresenta as condições e exigências do seu seguimento e esclarece dúvidas dos discípulos sobre a recompensa que receberão por segui-lo. Vamos ao texto. Notamos que o episódio deste evangelho se desenvolve em 3 momentos. O diálogo entre Jesus e seu interlocutor, a reflexão e ensinamento de Jesus aos discípulos a respeito deste diálogo, a resposta de Jesus às dúvidas de Pedro. Observe que, ao remeter aquele homem aos mandamentos da Torá, Jesus cita os mandamentos referentes ao próximo e não aos que se referem a Deus. Jesus quer dizer que o amor a Deus e o acesso ao reino passa pelo amor ao próximo. Observe também a reflexão de Jesus sobre como os bens dificultam o acesso ao reino. E observe também qual é a dúvida de Pedro sobre o seguimento e a recompensa. Sinta o tom de paciência de Jesus ao responder que haverá recompensa. Terezinha, Mariana e irmã Romi, depois do diálogo do texto que lemos, observando tudo o que acontece nas cenas, o que vocês gostariam de partilhar conosco? Olha, eu partilho sobre o encontro de Jesus. Marcos nos diz que alguém foi correndo, ajoelhou-se diante de Jesus e perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ora, Marcos diz que Jesus olhou para ele com amor e propôs-lhe uma coisa nova: deixar de pensar na outra vida e pensar nesta vida, dando-lhe um sentido novo. E esse sentido novo é o convite de Jesus a esse alguém, um convite para segui-lo. Esse convite de Jesus a esse alguém
repercute hoje no nosso tempo, nas nossas comunidades, na nossa vida. Mas Jesus propõe ao homem, e também a nós, ações concretas de desapego. Desapego de tudo que signifique riqueza. E a riqueza nem sempre significa dinheiro. Isso nos leva a refletir. O que é riqueza para mim? E o que devo abrir mão para seguir Jesus em seu projeto de verdade? Neste texto, eu notei que no diálogo com seu interlocutor, Jesus usou 3 verbos: o verbo vender, o verbo dar e seguir. O que significam estas palavras para nós hoje? O que temos de vender? Nem sempre está falando sobre dinheiro, também, mas é desfazer-se de tudo aquilo que para nós é riqueza e apego. Trata-se de uma exortação a uma partilha total, que vai contra a mentalidade e o acúmulo que tanto predomina na nossa cultura consumista. O Papa Francisco chama isso de um consumismo obsessivo e que causa um grande dano, um dano enorme ao meio ambiente. O interlocutor de Jesus, que parece que tinha muitas riquezas, não acolheu a proposta nova de Jesus e se retirou entristecido. E nós? Qual será a nossa resposta? Este texto me fala sobre a decisão de como proceder para seguir Jesus. Alguém quer conhecer o caminho para a vida eterna e Jesus mostra-lhe o caminho e o convida a segui-lo, como também ele faz conosco hoje. Mas para isso é preciso escutar e entender também o que significa segui-lo. O projeto de Jesus passa pelo caminho da partilha, da solidariedade, da justiça, da doação e do serviço. Jesus deixa claro que é por este caminho que o ser humano se realiza plenamente e encontra a vida eterna. Então, se queremos alcançar a vida eterna, assim como aquele homem, temos que aprender com Jesus a viver a vida terrena. Ele se encarnou entre nós para mostrar que é completamente possível viver o divino no humano e o humano no divino. Não há como alcançar a vida eterna se não caminharmos com Jesus através de seu ensinamento, que é o Evangelho. Os homens criam caminhos, mas o caminho de Jesus é um só, o do reino. Esse texto de hoje, de fato, chamou muito minha atenção, porque ele diz que Jesus olhou para este homem com olhar de amor. E ele afirma para Jesus que ele observa desde a juventude os mandamentos de Deus. Este olhar de Jesus para ele com amor é exatamente porque ele conhece a Deus, ama a Deus, que lhe disse que faltava apenas uma coisa, que ele vendesse tudo e desse aos pobres, e depois fosse segui-lo, e ele teria um tesouro no céu. Isso, porém, era demais para esse homem. E também me falou muito forte que ele se entristeceu e foi embora. Isso significa que ele estava muito apegado aos bens. E eu fiquei pensando, quais são normalmente as minhas ou as nossas justificativas para não aceitar o convite de Jesus? Quais são os nossos apegos que nos impedem a seguir o chamado de Deus?
Para este homem era a riqueza, os bens, tudo que ele tinha, os bens materiais. E para mim, para você, o homem rico renovou a sua escolha pelos seus bens. Fez a sua opção viver na abundância e não apenas com o necessário. Mas é preciso ter um olhar voltado para o outro, para quem não tem vida digna, porque lhe falta comida, moradia, educação, trabalho, lazer. Contudo, Jesus continua olhando com amor para mim, para você, para cada ser humano e fazendo-nos constantemente o convite à partilha, à solidariedade, a olhar as pessoas com amor, como Jesus olhou este homem rico. Podemos passar ao terceiro passo. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Depois que lemos o texto e meditamos sobre ele, chegamos ao passo da contemplação. Este é o momento de dar espaço para Deus, que quer falar conosco através de sua palavra. E para ouvi-lo, é necessária uma atitude de escuta, silenciando a mente e o coração. Desfrute deste momento íntimo com Deus. Ouça o que Deus tem a lhe dizer sobre tudo o que aconteceu em sua leitura orante e sobre o seu viver. Deus pode falar agora, mais tarde ou a qualquer hora. Esta conversa é bem pessoal, somente você e Ele. Vamos ao quarto passo. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Este é o momento de você falar com Deus, numa conversa inspirada pela palavra que foi lida, meditada, contemplada, agora rezada para ser vivida. Deus falou para você. Chegou a hora de você responder a Ele. Deixe seu coração falar com Deus. Faça uma oração de seu coração e do momento que estamos vivendo. Senhor, dá-me um coração generoso, desprendido dos bens materiais, mas um coração aberto ao teu apelo, que está na tua palavra. Vem e segue-me. Ajuda-me, Senhor, a assumir o compromisso de vida que se doa por teu amor. Amém. Senhor, concede-me a graça de um coração desapegado de todas as amarras que tiram a liberdade de seguir-te plenamente. Reforça em mim a disposição para a solidariedade e o amor fraterno, caminho de vida em comunhão com o Pai. Amém. Senhor, concede-me a graça do discernimento para descobrir o que me tem impedido de seguir-te no caminho da partilha e do serviço ao próximo. Amém. Senhor Jesus, eu agradeço o seu olhar amoroso para com este jovem, para você, para mim, para todos os seres humanos. Muitos mesmo responderam positivamente ao seu chamado. E agradeço a cada resposta positiva ao seu amor. Mas muitos também se negaram ao seu chamado, como esse jovem. Perdoa, Senhor,
aos que se negaram por tantos motivos, talvez levados por interesses pessoais, e concedei-nos, Senhor, a graça de seguir os seus chamados com o mesmo olhar amoroso com que você nos olha. Amém. Você que está conosco nessa leitura orante, faça também a sua oração. Fale com Deus. Ele quer ouvir você. Depois que Deus falou ao seu coração, que você o ouviu e deu espaço para ele se comunicar com você, já podemos passar para o quinto passo de nossa oração. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Este passo é iluminado pela recomendação de Jesus no Evangelho de Lucas. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Lemos, meditamos, contemplamos e rezamos a palavra de Deus. Agora é agir, assumindo um compromisso com essa palavra. Então, escolha um gesto ou uma ação concreta, por menor que sejam, que expressem esse compromisso com Deus. Isto é muito pessoal. É um compromisso entre você e Deus. Ao concluirmos nossa oração de hoje, convido você a acompanhar com a Mariana o trecho do Salmo 15, que nos remete ao conteúdo de nossa leitura orante. Salmo 15. Senhor, quem habitará na tua tenda? Quem repousará no teu monte santo? Aquele que caminha sem mancha e pratica a justiça. Fala a verdade que está no coração. Não provoca engano com a sua língua, e não faz o mal a seu próximo, e não insulta o seu vizinho. Ele tem por desprezível o malvado, mas honra os que temem o Senhor. Quem faz estas coisas jamais será abalado. Concluímos a nossa oração de hoje. Estivemos reunidos e sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante e agradecemos a Arquidiocese na pessoa de Dom Valmor e toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e os demais meios de comunicação social. Na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo. Até lá!